Não foi eu que dei o título a isto, foi o Frei Pedro, há um ano, que me pediu isto, e eu depois escrevi até no público um texto para dizer 800 anos é muito tempo, né? E, portanto, também abranger isso numa exposição, e à medida que fui trabalhando nisto, foi crescendo, agora é muito grande, e, portanto, podem mandar parar a toda a hora que não há problema nenhum. Quer dizer, agora, eu queria, há duas balizas para o meu trabalho. Uma primeira é esta velha Europa e a nossa, e, por outro lado, a via dominicana, que é de um conjunto de dominicanas e dominicanos, um bocado coordenados pelo padre Timothy, mas eu queria chamar a atenção para o seguinte, que é uma coisa muito simples. Foi até o Frei Junito que me pôs no cimo da minha conferência um emblema da ordem que é falsíssimo. Chama-se Laudare, benedicere et predicare. Nada de estudar. Ora, isto é absolutamente um absurdo, mas que é o que vigora mais, e é o que mesmo em certas correntes atuais dos dominicanos e alguns países é o que vigora. Gostam do hábito, gostam de vez em quando de cantar e de rezar, mas isso de estudar é que não dá. Ora, eu queria contradizer isso, não por mim, mas pelo próprio São Domingos. Sabem que o cardeal Caetano, que foi o mestre-geral da ordem no começo dos anos, no começo do século XVI, dizia que o estudo da verdade sagrada desapareça da ordem, desaparece a ordem. No dia em que o estudo, a investigação, desaparecer da ordem dos pregadores, a ordem desaparece também. O Mandoné dizia que desaparecia também a teologia e não sei o que mais. Agora, quero chamar a atenção para o seguinte. No capítulo geral de 1228, dizia-se no capítulo geral que os livros são as nossas armas. Isto não era no capítulo geral, era o capítulo provincial de Avignon. São Domingos, diz o padre Duval, não teria rejeitado isto, e já vamos ver porquê. Porque ele, a primeira coisa que fez aos frades não foi mandá-los pregar, foi mandá-los estudar. Só depois é que iam, depois de estudar, é que iriam pregar e criar comunidades. Vou tentar fazer isto pelas razões mesmo da nossa vocação, a vocação de pregadores. Eu tenho um grande amigo em Bogotá, o Frei Adalberto, que trabalhei com ele em vários países, e ele gostava muito de repetir, em relação à vocação dominicana, uma coisa muito simples. Dizia ele que havia, num país da América Latina, o Frei Adalberto é um xaveriano, é um zubirista convicto, do Xavier Zubiri, mas ele também é um grande humorista e um contador de histórias. E uma história que ele contava é que havia na terra do Papa, havia uma tribo que não havia maneira de evangelizar. Nada. Iam os pregadores, iam dominicanos, iam franciscanos, iam jesuítas, nada. Aquilo não era. Então, houve um grupinho de como é que se chama? Uns dizem que é uma seita, mas uma igreja evangélica,
e que disse o pastor: eu vou lá e ouvir-os. Não tenham dúvidas. Esteve lá uns dias, pregou, e quando veio vinha todo contente. Eles entenderam, está ali, já vai começar ali uma comunidade cristã. E depois foram ter com o chefe da tribo, perguntar o que é que pensavam. E ele disse: fantástico, coçam muito bem, mas não é onde eu tenho a comichão. Isto é o problema da pregação. Não faltam pregadores, não faltam pessoas para chatear as pessoas. Há imensa gente. Agora, o problema que se põe é este. Quando falamos da ordem dos pregadores, temos de ter em conta que é uma realidade que não é cristã, mas que havia e há ainda hoje religiões que são do silêncio. A liturgia de Mitra, do século IV a.C., dizia assim: silêncio, 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 símbolo do Deus eterno e imortal, guarda-nos silêncio sob as tuas asas, sob as asas do silêncio. Ora, o problema da liturgia de Mitra, que já é do tempo do cristianismo, já é no começo do cristianismo, já muita influência dela mesmo no cristianismo. O problema foi que São João começou por dizer: e o Verbo se fez carne. Pelo que sabemos de São Domingos, desde o começo de estudante em Palência até à morte, o seu estilo vital consistia na religação e na simbiose entre interioridade, silêncio contemplativo, estudo e convívio alegre, misericórdia e pregação até depois na oração do corpo. Como sabem, a astúcia de São Tomás de Aquino foi de fazer coincidir o estilo de vida de Jesus com o da ordem dos pregadores. Na segunda parte da Suma, ele, quando fala dos estilos de vida, das ordens de vida, ele faz o seguinte: diz que, sem dúvida, que, herança de Aristóteles, a vida contemplativa era superior à vida ativa. Mas havia uma nova fórmula, e essa fórmula era como é que é de dizer, a vida que resultava da abundância da contemplação. A chamada célebre frase, que foi codificada: contemplata et contemplari et contemplata alistrada. Não eram os frutos da contemplação. Isso foi uma tradução depois. É a realidade, o mistério cristão que é necessário pregar. Não é os frutos, seria miserável que fosse com os nossos frutos da nossa contemplação que o mundo pudesse virar. Se não for pela graça da pregação, pela graça de Cristo, nada feito. E então ele depois disse se Jesus devia estar na vida ativa ou ter-se recolhido e ir para o supremo da vida, que é a vida contemplativa, e ficar só na contemplação. E ele diz: não, está bem, a contemplação é uma coisa muito grande, mas ele diz depois, na terceira página, questão 40, diz o seguinte: mas a vida ativa, segundo que alguém pregando e ensinando a realidade contemplada a dá aos outros, é superior, porque muito superior a só contemplar. Porquê? Porque pressupõe a contemplação, mas é melhor iluminar do que apenas ser luz debaixo do alqueire, não é? Como diria no Evangelho. Sabemos que Santo Alberto, e foi uma coisa que é muito importante,
definia a vida dominicana: in dulcedine societatis quaerere veritatem. Procurar a verdade na doçura de uma comunidade investigadora. O seu empenhamento em tornar compreensível aos latinos as doutrinas aristotélicas não era bem vista. E ele diz mesmo: quidem qui nesciunt omnis modos volunt impugnare usum philosophiae maxim predicantorum ubi nullus eis resisti tanquam bruta animalia blasphemantens inisque ignorant. Os que não querem fazer a nova investigação da nova cultura que tinha entrado na Europa, traduzida do grego para o árabe e do árabe para o latim, dizia: não querem entrar nessa cultura, nova cultura, dizia: eles são como brutos animais, não há nada a fazer, não adianta. Humberto de Romains escreveu que a Ordem dos Pregadores foi a primeira religião, nós diríamos hoje a ordem religiosa, a congregação, que uniu estudo e religião. É evidente que cada um puxa a brasa à sua sardinha, não é? Quer dizer, não há mal. Sobre a pregação, ler o que é mesmo a pregação é ler o sermão do Padre António Vieira, da 60ª, sobre o que ele dizia: não há pregador que não tenha sido primeiro transformado pela palavra que prega. Agora, o que eu quero, assim, procurar mostrar é o seguinte. Sabem que o Jacques Le Goff foi o que fez o elogio fúnebre do padre em Notre-Dame, Paris, do padre Chenu, com quem ele dizia, com quem aprendeu tudo e foi o primeiro a estudar o Renascimento, o Renascimento do século XII. O padre Chenu dizia o seguinte: a Ordem dos Pregadores nasceu radicalmente da compreensão, da inteligência, da análise, hierarquia da análise, do amor de um mundo em mutação. Amor de um mundo em mutação. Aí é que nasceu a Ordem. Enquanto o conjunto da Igreja, hierarquia e povo, simples, praticante, se sentem tolhidos, as novas equipes religiosas, frades menores e pregadores, à cabeça, reconhecem que este mundo como tal, e não apenas a ordem estabelecida, é provocação do Evangelho. É aí, importa ler os sinais dos tempos, acontecimento atual do reino, presença ativa da Igreja no gemido da criação. E isto não é obra de um reformismo moral, de uma revisão pastoral, de uma acomodação de regras ou de estruturas, nem sequer, ao fim e ao cabo, de uma santificação das virtudes. Trata-se de um carisma, com a compreensão viva, profética, lúcida, de uma situação humana nova na evolução do mundo. Quando foi no Congresso de São Tomás de Aquino de 1974, quando rebentou também aqui a Revolução, o padre Chenu fez uma grande conferência na inauguração desse congresso e era também um mundo novo de que se tratava. Era de fazer algo de novo, algo que não existia. O princípio dominicano, autocrítica no capítulo de culpas, sem onerar a consciência, e exame nos capítulos provinciais e gerais da revisão das Constituições. É estar em revisão contínua. Do passado recordado e do presente compreendido, do passado recordado, isto é para os historiadores, e do presente compreendido, isto é para os pregadores,
providencia-se o futuro. Diz Tomás de Aquino, na primeira parte da Suma, na questão 22. Portanto, do passado recordado, do presente compreendido, providencia-se o futuro. O tema, portanto, que me foi entregue é este, que é um bocado ousadia ter aceite, porque é aquela coisa que dizem em Lisboa, meter o rocio na betesga, mas tem que ser, pronto, o que tem que ser tem muita força. Primeiro, a questão da inspiração evangélica do movimento cristão dominicano. Tudo começa por causa do Evangelho. A missão de Filipe, nos Atos dos Apóstolos, é-lhe perguntado: estás a perceber? Filipe pergunta: estás a perceber o que lês? Estou a perceber, ninguém me compreende, ninguém me explica. Ora, uma das coisas que vai ser fundamental em Tomás de Aquino, na sua teologia, é dizer o seguinte, e eu acho que isso é muito interessante. Diz ele: as pessoas ensinam a dizer o credo. Diz ele: professam a fé certa. Mas se não procurarem compreender o que dizem, ficam com a cabeça vazia. E em diz ele, então, a tarefa da teologia é responder a esta pergunta: como é que é verdade aquilo que eu confesso na fé que é verdade? Como é que é verdade aquilo que há bocado aqui nos foi recordado? Crer, mas é para compreender, não é para ficar cada vez mais obtuso. Quer dizer, é um esforço de compreensão, de penetração. Isto já o São Pedro dizia, não é? Estai prontos a dar razão da vossa esperança, da esperança que há em vós. Agora, a questão é sempre o problema, e não se pode acreditar sem interpretar, é o problema da hermenêutica. Mas hoje há um bocado a mania da hermenêutica de nada. Quer dizer, quer-se interpretar sem haver que interpretar. Não dá. É usar uma palavra cheia de prestígio para a esvaziar. Os começos entre 2015 e 2017, bulas de recomendação, primeiro capítulo geral em 1220, e com uma coisa muito engraçada, que depois o Padre Chanui vai explorar muito. Os capítulos gerais eram no Pentecostes, mas precedidos do trabalho dos juristas de Bolonha, que depois alguns entraram na ordem, que era uma universidade que começava a ser famosa, e ele dizia: está muito bem, mas mandou-os a eles elaborar as constituições. Depois tinham de ser revistas e aprovadas por todos, porque era um princípio também do direito, o que diz respeito a todos deve ser tratado por todos, mas era também isto, uma coisa que depois vai ser tematizada na ordem, que é o problema do estudo e da graça da pregação. Como é que se combinam a investigação para a pregação, a contemplação, mas para não ser parlar, para não ser falar vazio, para não ser buscar eloquência, para não ser... Tem de ser uma graça, e a graça de Deus está tanto no destinatário como naquele que prega. Quer dizer, não há, creio que, dois Espíritos Santos. Portanto, quem prega não está a pregar no vazio. Quer dizer, e muitas vezes este Papa, eu acho que tem tido uma intuição das coisas, o Espírito Santo. Ele diz agora outro dia, que achei muita graça, que o batismo, não havia um batismo para mulheres nem outro para homens, não havia, nunca se começava por ser padre, nunca se começava por ser freira, nunca se começava por ser religioso, começava-se por celebrar a transformação da vida, que é o batismo. Celebrar a transformação da vida. É por aí que se começava. Ora, a lei e espírito
democracia representativa foi o que ele realmente procurou São Domingos fazer. E, portanto, ele mesmo tinha depois uma outra coisa, que era a oração do corpo. Quer dizer, as 9 maneiras de rezar de São Domingos. Hoje é uma coisa que muita gente gosta de ginástica espiritual, eu acho muito bem. Era uma coisa que ele praticava assiduamente, segundo as pessoas do tempo. Agora, a lei geral é partir sempre do acontecimento. Como sabem, não há acontecimentos puros. O acontecimento tem de ser sempre lido, interpretado, estudado. E depois de um acontecimento, partir sempre do reconhecimento e de um acontecimento de uma lacuna. Este vai ser um princípio de hermenêutica fundamental. O reconhecimento de uma lacuna, depois voltar a escutar, voltar a meditar, voltar a contemplar. Cada época deve reinventar para si um projeto de espiritualidade, dizia Suzanne Sontag. Quer dizer, nada à partida está garantido. Nada à partida está garantido. Porquê? Porque eu agora aos miúdos, quando vêm para o batismo, há sempre miúdos para fazer a roda, já foram batizados, pergunto sempre já se lembram do batismo, nenhum se lembra, há sempre um esperto que diz que sim, que se lembra, mas é mentira, mas ao mesmo tempo estão a participar no batismo de uma criança. E então quando pergunto sempre, quantos olhos tens? Eles todos 2, claro. Quantos ouvidos tens? 2. Quantas bocas? Há 1. E então, aí está. Tens muito que ver, tens muito que escutar, se um dia quiseres testemunhar pela palavra. Isto é o problema sempre fundamental. E há uma questão que a gente não pode esquecer, que os dominicanos começam numa revolução. Dentro de uma revolução, que o São Francisco interpretou de uma maneira, que São Domingos interpretou de outra. São Francisco interpretou-a não só pelo seu corpo, pela sua maneira de ser, mas também pelos seus poemas. Mas há o seguinte, na Divina Comédia diz Dante, durante um passeio pelo paraíso, encontrou 2 dominicanos. Eles próprios se apresentaram. O vizinho que tenho à minha direita foi para mim um fraterno mestre, Alberto de Colónia. E que tenho à minha direita foi para mim um fraterno mestre, Alberto de Colónia, Alberto Magno, que nós dizemos. Quanto a mim, eu sou o Tomás de Aquino. Foram estes 2 dominicanos que acolheram e dialogaram com o pensamento grego, judaico e árabe do seu tempo. Era uma nova cultura, completamente nova, na Idade Média, no momento em que eles entraram. Portanto, não é uma criação, reparem bem, não é uma criação dos dominicanos. É um acolhimento dominicano de uma revolução cultural, quer dizer. Elaboraram uma síntese exemplar entre ciência, filosofia, herança cristã, herança muçulmana, tudo isso é muito importante. Ofereceram à Igreja um novo método teológico. E qual era esse método? E vocês ainda podem verificar sempre em tudo que São Tomás, mesmo quando faz comentários, que nós veremos daqui a bocado, os comentários da Sagrada Escritura, é sempre interrogativo. Nunca é, eu gosto muito deste Papa por causa disso, é que perdeu a infabilidade. Este Papa, uma das coisas boas que já não é infalível. Está sempre a dizer, parece-me, julgo, é necessário estudar o assunto. Não era, eu sei como é, eu sou um inspirado pelo Espírito Santo, eu digo e vou sempre dizer aquela verdade última. Não. Tudo também começou a fumar cigarros provisórios. É muito importante.
O problema era, nesta cultura, é a cultura da interrogação. Da interrogação. E não há nada definitivo. Não havia nada definitivo. Os grandes princípios, dizia Tomás de Aquino, os grandes princípios, por exemplo, na conduta ética, não servem para quase nada. Porquê? Porque é no concreto, e o Papa já também lembrou essa coisa de São Tomás, que as coisas devem ser analisadas, é sempre no concreto. É a partir do concreto, depois estabelecem-se leis de andamento. Frei Tomás, diz Guilherme de Togo, nomeado Frei Tomás, nomeado bacharel, professor assistente, ao começar a revelar aquilo que, pela sua taciturnidade, tinha reservado no seu espírito, manifestou ter recebido de Deus um tal saber que ultrapassava todos os mestres. Isto é a gabarulice de um discípulo, não é? Nas suas aulas levantava problemas novos, métodos novos, empregava novas redes de provas e, ao ouvir-o ensinar uma nova doutrina, com argumentos novos, não se podia duvidar, pela irradiação dessa nova luz e pela novidade desta inspiração, que era Deus quem lhe concedeu ensinar desde o princípio, com plena consciência, por palavra e por escrito, novas opiniões. Sabem que Humberto Eco, em 1974, num texto que publicou, era um centenário de São Tomás, dizia: mas desgraçadamente fizeram do incendiário um bombeiro. Porque era um incêndio. E ele fazia este elogio porque sabia que ele estava a ser condenado. E, portanto, era necessário. Dizia que era muito bom, que era inspirado de Deus. Quem o condenava pensava que ele era inspirado, era do diabo, não é? Quer dizer, portanto, há uma primeira realidade que eu acho que era e que vai ser um princípio de hermenêutica da história dominicana, quando se está em diálogo com a cultura nascente e se assumem as interrogações, se assume os trabalhos de todos, esse criativo. Quando já se tem a resposta antes das perguntas, acabou. Ora, o que começou, o reino dos catecismos, o reino disto, foi isto, ter a resposta antes da pergunta. Já se sabe de antemão como é, e as pessoas gostam de ter isto disponível, é muito bom. E então depois tinham um mundo novo, um mundo sobretudo da cultura judaica, tinham um mundo da cultura árabe, ou da cultura muçulmana, e tinham a evangelização a fazer. Então a coisa que fizeram foi criação de escolas de línguas para os missionários que iam, para perceberem. Alguns não perceberam nada, alguns transformaram-se logo em afirmativos, mas a regra era perceber uma nova cultura, perceber novas culturas, e isso para poderem dialogar. Aqui na Península Ibérica, quem estudou isso mais foi o Lavaggio, Islamismo e Cristianismo na Península Ibérica, e todo o trabalho de Raymond Marty, mas eu vou à frente, porque senão... E há, portanto, aí uma nova cultura, há também um novo diálogo. Depois sabem as desgraças do século XIV, que também não foram poucas, mas há uma nova realidade. E uma nova realidade que não é em direto com o pensamento de Tomás de Aquino, muitas vezes é em polémica até com ele, mas aquilo que nós chamamos a escola, a mística renana, do mestre Eckhart, que depois deixou aquela fórmula fantástica: Deus livra-me de Deus. Quer dizer, é a coisa que ainda hoje é mais importante. É livrar-nos de todas as idolatrias, de todas as coisas que ocupam o lugar de Deus. E as idolatrias que as próprias teologias criam, que os catecismos criam, estão sempre a fazer de conta que sabemos quem é Deus. Ora, o Tomás de Aquino, mesmo naquilo que escreveu para os que começavam a fazer teologia, ao fim de fazer o tratado da epistemologia, o primeiro tratado da Suma,
Quando passa depois a perguntar se Deus existe ou não, e agora diz, agora vamos procurar saber quem Deus é. Acrescentou logo, como bom discípulo do Areopagita, do pseudo-Areopagita, como Deus não é. E a grande trabalheira da teologia é destronar as ideias de saber se sabe quem é Deus. Ora, mas isto não se pode fazer só na ordem. Eu tenho aqui o texto da carta, da interpretação da carta aos Hebreus, em que São Tomás diz, mas a teologia não é geometria. A teologia é uma perfeição do exercício do intelecto, mas do afeto também. Porque sem amar aquilo que se prega, sem amar aquilo que se estuda, não se vai a lado nenhum. Portanto, a junção da paixão pela realidade, e o seu estudo não via aquela coisa que depois, mais tarde, foi dissociado. O franciscanismo era do afeto, o tomismo era do racionalismo. É uma coisa de desconhecimento, mas não faz mal, essas coisas fazem. Mas não é só uma visão do afeto, é também uma visão estética. Eu há bocado estava ali em cima a ver, quer dizer, aquilo é um céu aberto, mas eu nunca me esqueço de que as pessoas que vão ao convento de São Marcos e que se encontram lá com as pinturas de Fra Angélico, mas se vão hoje vão-se à Capela do Rosário, e como sabem é uma construção, o Matisse tinha uma rapariga que era o seu modelo, ela depois fez-se freira e era enfermeira, e quando ele esteve velhote e doente, ela é que curou dele e depois quis dar um presente à freira, e a freira disse, nós temos ali uma capela, se a pudesse pintar era bom. Não, as freiras não estavam todas de acordo, não estavam nada todas de acordo, mas lá conseguiu vencer e ele pintou, e pintou tudo. O Eduardo Lourenço, quando chegou lá, diz assim, finalmente entrei no céu. Era realmente uma coisa absolutamente espantosa, mas sabem que está bem estudado até pelas pessoas da arquitetura e da pintura e da arte sacra, o problema do padre Pie Régamé e Couturier, e depois também de outra forma o Carré, o pregador de Notre Dame, a questão toda estética. Nós, em Portugal, tivemos, e eu sempre disse, mas uma pessoa que tinha uma sensibilidade e uma capacidade de formulação poética da fé, que era o Frei José Augusto Mourão. Quer dizer, que é uma coisa absolutamente admirável. Eu, no próximo domingo, até há uma parte sobre, que é precisamente de cantar o ofício da missa de defuntos deles, e procurei que saia no próximo domingo no público. Mas havia também estas figuras estranhas, como a do Frá Girolamo Savonarola. Eu, quando passei em Florença a primeira vez, o Giorgio Lapira obrigou-me a ir ajoelhar na Piazza della Signoria, onde ele foi queimado, porque me dizia que é uma coisa absolutamente fabulosa, porque quando estava mesmo para ser queimado, para ser posto de cima da lenha, o legado do Papa, que o ia excomungar, disse-lhe, eu te separo da igreja militante e triunfante. Ele, não, outro lá, daqui pode separar, da igreja triunfante, que era de Deus, aí você não manda nada. E foi queimado, pronto. Ele agora está, o processo de beatificação dele, o processo está em andamento e espero que seja bem. Mas há uma outra coisa impressionante, porque reparem, que é a minha tese, o que a Ordem nunca tratou de problemas para ela nem dela. O problema é de fazer coisas que depois são sempre para os outros. A teologia de São Tomás depois foi teologia para os outros, não foi só para os dominicanos.
todos estes esforços da teologia renana, é um legado hoje da cultura alemã. O problema também, uma outra coisa, foi quando começaram as devoções do Rosário. E é evidente que é necessário, assim como a Inquisição atribuí-la a São Domingos, também o Rosário. Que é uma coisa extraordinária. Porque é uma coisa que depois foi neutralizada, mas é a única teologia narrativa. É a narração do Evangelho, a sua meditação e a sua pregação. É a teologia que foi muito, mas depois também isso foi um bocado aldrabado, mas sabem, a tragédia disso é que antigamente a questão mesmo das famílias cristãs rezavam o terço, mesmo a cabecear à noite nas aldeias e tudo isso, mas rezava-se o Rosário. Depois não quiseram, quando já não rezavam o Rosário, que a inimiga do Rosário é a televisão, o que é que acontece? Acontece que em vez de rezarem umas Ave-Marias e tudo juntos, ou o mistério do texto, quer ou o terço todo ou nada. O Papa agora tem chamado muita atenção para uma ética da negociação. Nunca dizer tudo ou nada. Vamos lá ao que é que pode ser. Vamos lá ao possível. Não se foi nada para o possível, foi-se logo para tudo. Resultado, Nossa Senhora veio a Fátima recomendar, mas também não conseguiu nada. O terço e veio fora da época. Agora, a questão toda é que, a meu ver, eu continuo nessa. E já experimentei em muito lugar, em muitas vezes, sobretudo quando me mandam ir pregar a um santo ou tudo isso, um tríduo, uma novena, acho que é uma coisa absolutamente espantosa a procissão com a pregação, com a reza do terço, a pregação, o canto, e cantar o Pai Nosso e cantar a Ave Maria, é fantástico. Porque é algo, mas tem de ser trabalhado também teologicamente. Tem de ser trabalhado, senão não dá nada. No século XVI há uma realidade nova, já não é devocional, é uma realidade do confronto do mundo novo, e que é conhecido pelo grito de Montesinos, de ver aqueles índios todos dizimados, e ele perguntar do alto do púlpito: estes não são hombres? Estes não são homens? E agora já sabem toda a história, que eu não vou aqui fazer. Aliás, a Biblioteca Dominicana, uma das coisas que fez foi também de publicar agora algumas, estes não são nomes, do Francisco de Vitória, António Montesinos, Bartolomeu de las Casas e Francisco Vitória. Isto foi as pessoas não podem sequer imaginar, quem não estudar isto, o enfrentamento enorme que isto foi. E aquilo que ele foi tido, o Bartolomeu, depois um convertido a este grupo, é o Bartolomeu de las Casas. Ele era um encomendeiro, ele tinha também escravos. Mas um dia o Pedro de Córdoba, ele foi-se confessar, e Pedro de Córdoba não lhe deu a absolvição. E ele não ligou muito, mas passado um tempo estava a preparar um sermão para os espanhóis e disse: isto não pode ser. Tinha ouvido o sermão de Montesinos, também não ligou, o burburinho também estava implicado. Mas teve uma conversão e depois passou a ser ele o grande defensor dos índios. E depois, como eles chegavam lá, negros muito fortes, ele dizia: porque é que vocês andam a dizimar os índios? Têm estes negros tão valiosos. Disseram-lhe: estás, mas é enganado. Estes são os que realmente são de uma constituição robusta. Os que morreram pelo caminho, não. E ele veio de propósito a Lisboa e escreveu depois não só o Tratado de Distribuição das Índias, mas a distribuição da África. Isto é uma coisa absolutamente extraordinária. Este é um momento enorme, que é captar aquilo que é realmente os sinais dos tempos.
captar aquilo em que era necessário testemunhar o Evangelho, em que é necessário mudar e mudar radicalmente. Há depois um movimento, e eu já devia ter terminado, termino já, espera. Há depois um movimento que é o de Lacordaire. A restauração dos dominicanos, mas depois também serviu para todas as outras ordens religiosas no século XIX. Ele vai ter um dissídio muito fundo com o Jandel, porque ele não era pelas observâncias e as observâncias, era muito pelo estudo, muito pela pregação, muito por estar presente também à juventude do seu tempo e não tanto pelo hábito branco e meias brancas. Era outra coisa, quer dizer. Uma das coisas que acho importantes foi que esse movimento criou aquilo que eu acho que foi o século mais famoso, mais espantoso de toda a história da Ordem, que foi, não em toda a Espanha, não em toda a França, não em tudo isso, mas teve em França uma tradução espanhola, espantosa. Em Espanha, a escolástica decadente tornava-se a reafirmar. Mas havia o Padre Intero, antes de começar com a evolução mística, estudou as questões da evolução e teve uma repercussão pequena, porque as pessoas também não gostavam nada disso, nem da evolução aceita dentro do cristianismo, nem muito mais da evolução mística. Mas foi uma figura absolutamente extraordinária. Mas depois foi em França. O que é que aconteceu? Foi a criação da Escola Bíblica de Jerusalém, do Instituto do Cairo, do Instituto Istina, para o diálogo ecuménico, do Solchoir, em que o padre Chenu, Congar, Ferré, Dubarle fizeram coisas absolutamente espantosas, mas depois criaram uma revue des jeunes, começou a editar as obras de São Tomás, mas mais, e o que é importante, a fundação das edições do CERF, por um livrinho, meu Deus, minúsculo, que é de l'Eucharistie à la Trinité. Um livrinho teve um sucesso tão louco que deu para financiar a criação das edições famosíssimas do CERF, que ainda continuam. Esse padre chamava-se Bernardo. Mas depois foi a criação da Vie Intellectuelle, a criação da Vie Spirituelle, a criação da Revue Thomiste, a criação da Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques, a criação da Revue Lumière et Vie, a de Economie e Humanisme, do padre Lebret. Depois já a Informação Católica Internacional, que depois deu a Actualité Religieuse, porque foi condenada a primeira, não deixaram que continuasse. A revista 7, La Maison Dieu, Les Signes des Temps, L'Âge Sacré, do padre Couturier Regamé, a Universidade da Paz, em que ganhou o Prémio Nobel da Paz, do padre Pire, por causa dos refugiados da guerra. O padre Lataste, que se ocupou do Les Anges du Péché, que depois até dará um filme, das pessoas que viviam da prostituição a passarem a religiosas. E depois um que eu conheci, que morreu o ano passado. Um homem absolutamente fantástico, o Pedro Meca, que era um catalão, muito jovem, ficou sem pai nem mãe, sem conhecer ninguém, que era depois dos bombardeamentos do País Basco. Depois andou à procura da mãe, foi encontrá-la em Marselha. Em Marselha depois fez-se dominicano e foi um homem do metro e da rua todo o seu tempo, até fundar depois La Moquette, que era o centro dos intelectuais da rua, de pessoas todas que ele reunia para debater todos os problemas e viveu sempre na rua. Ia uma vez por semana ao convento de Saint-Jacques, não era só para mudar de roupa, era para ir discutir, já no final, com o padre Chenu, com o padre Congar, com o padre Carré, e sobretudo com um grande amigo dele. Porquê? Porque ele dizia,
as pessoas são tolas. Pensam que a gente da rua não pensa. Nós é que não pensamos com ela. Nós é que não estamos atentos à teologia que aí há nascente. Ele era realmente o capelão dos vagabundos, mas eu também acho todo o trabalho que foi feito da renovação da arte sacra, da música litúrgica, da música coral, oh meu Deus, o que foi feito pelo André Guzzo, mas eu passo adiante. Em relação à questão de Portugal, se quiserem ver a questão de teologia, há um livro que foi publicado sobre a restauração da província e um estudo do Moisés Martins, que é o professor ali da Universidade do Minho, que é o grande, como é que é dizer, o grande discípulo de José Augusto de Mourão, o Moisés Adão, e poderão ver lá realmente o que foram os dominicanos em Portugal, sobretudo como presença do Vaticano II em Portugal. Mas eu não vou agora continuar com mais nada, senão vocês, daqui a bocado, isto é uma hora da sesta, ficam todos a dormir. O que eu queria, e é a tese minha, é muito simples. A ordem foi vigorosa quando soube unir a investigação, a prática da oração, que as pessoas hoje confundem a prática da oração com rilhar salmos no coro. Não é isso, não é oração. Vão os salmos, já está dito. Ofício de leituras, ofício de como é que se chama, de laudos, ofício depois meio, depois ofício das... E organizaram-se para pessoas. Reparem que uma das primeiras reformas da ordem foi a possibilidade da dispensa disso e também era o triplo dos ofícios que há hoje. Mas também uma coisa, é que há uma coisa aqui em São Domingos dele. A oração não é só oração coral, é oração também pessoal, em que a outra oração não serve para nada, se não houver esse trabalho de interiorização. Mas depois, se não houver o estudo, a investigação, isso dá uma trabalheira enorme. Não é só... Os historiadores têm sempre alguma compensação. É porque estão sempre em frente do que falta saber e investigar, não é? Estão sempre acossados pelo que falta. O problema dos teólogos é muito perigoso, porque fazem um curso de teologia e pensaram que fizeram teologia. Morreu a teologia. A teologia morre ao fim de cada curso de teologia. Porquê? Porque pensam que sabem. Em vez de aprender a investigar toda a vida, eu já fiz o curso de teologia, minha vida, eu quando ouço isso digo enterro, foi o enterro da teologia. O problema é, e aquilo que quis São Domingos, foi de frades que fizessem investigação toda a vida. Em coisas muito diferentes, um pode fazer numa coisa, outro noutra, mas é sempre para fazer, e eu digo aqui, la voie dominicaine, porque encontrei aqui uma freira, muitas freiras aqui, mas uma delas que trabalha na física das partículas a nível europeu, a nível de uma grande instituição, mas ao mesmo tempo também reza, também testemunha, também prega, faz isto tudo. Porquê? Porque o que falta é gente que faça pontes. Faça pontes, que não parta do princípio que tem a solução. Eu acabo. Mas aquilo que São Tomás diz, como é que é verdade isto que eu confesso que é verdade? Se quando tantas ciências nascem novas, quantos saberes, quantas investigações, quantos acontecimentos, quantas coisas absolutamente que há por fazer, eu creio que aí era necessário introduzir também o espírito dos historiadores. O que me falta saber, o que me falta investigar, o que ainda não há. Ora, é necessário isso,
que eu me parece que São Domingos, porque a gente e o padre Dival mostra isso muito bem, as pessoas que disseram que ele em falência quando era estudante, porque é que eu estou a estudar aqui em Pelas Mortas quando a gente aí a passar fome, dizia ele, mas ele nunca concluiu que então o melhor era não estudar, o melhor era não ter livros, era o contrário. É necessário entender porque é que este é um mundo de miséria, porque é que este mundo é um mundo absolutamente de gente na valeta, porque é que está estas desigualdades. É necessário perceber isso. Foi um dos trabalhos que também, que se fez dominicano, agora no fim da vida, mas foi sempre guiado pelos dominicanos, que é o teólogo primeiro da Teologia da Libertação, que é o Gustavo Gutierrez. Mas ele foi educado pelos dominicanos, em França, sobretudo, e depois foi educado pela realidade. Eu creio que nesse caminho, e fora desse caminho, eu direi, fora do estudo não há salvação, pronto, acabou.